Boa noite a todos e todas. Vamos para mais uma sessão do Cineclube Macunaíma. Continuamos hoje a retrospectiva Vladimir Carvalho, com um filme sobre Teotônio Vilela, O Menestrel das Alagoas, um filme imprescindível na cinematografia brasileira. É um filme fundamental pela forma que ele abordou a história e a política. Ele conseguiu acompanhar vivo um personagem emblemático dessa história brasileira. E nós estamos aqui hoje do Cineclube Macunaíma, sempre em parceria com o Estado Gerais da Cultura. Hoje o nosso querido Ricardo Cota, mediador, ele teve um problema de saúde, não pode estar. Então, eu deixo a função de debatedor e assumo as funções de mediador. E estamos aqui para debater o filme, o próprio querido Vladimir Carvalho. Estamos aqui com o Sérgio Moricone, professor, crítico de Brasília, e o nosso querido Fabrício Duque. No background, de sempre, Zezé Saque, Andréia Pena, e sob a coordenação da Vera Perfeito. Vamos, então, começar as atividades e eu passo, então, a palavra para abrir os trabalhos ao Sérgio Moricone, que conhece bastante bem a obra do Vladimir Carvalho. Ele é amigo do Vladimir, ele é um grande crítico, um grande estudioso de cinema e pode fazer a introdução, então, desse trabalho. Boa noite, Sérgio, você com a palavra. Boa noite, obrigado, Silvio. Obrigado pelo convite, Zezé. Olha só, falar da obra do Vladimir tem tantas vertentes, né? O próprio Vladimir falou que todos os filmes dele têm vasos comunicantes, e isso é uma verdade. E o Evangelho segundo Teotônio é muito interessante, porque eu acho que ele é o primeiro dos filmes que o Vladimir dedica a grandes personagens da cultura e da política nordestina, e ele vai fazer isso até o seu último filme que eu não vi ainda, que é o Jocondo, mas no Cícero Dias ele também faz isso. Ele usa um personagem para falar da cultura nordestina. Ele já tinha praticamente um compromisso com isso que você falou anteriormente, de um certo telurismo, né? De uma coisa voltada para a terra. Eu, como sou nordestino e nasci no interior, ao contrário do meu irmão, que já nasceu na capital, eu digo que Walter é o moderno da família. Eu nasci de parteira, eu fui como é que se diz? Minha mãe deu à luz com parteira. O Valtinho já foi na capital, a gente já tinha migrado para João Pessoa, não é? E ele nasceu numa maternidade. Eu só estou falando isso para enfatizar que eu tenho uma ligação muito forte, mesmo que não queira. Agora, aos 86 anos, eu tenho cenas e cenas da minha infância que parecem vivas na minha frente, assim. Parece-me que quanto mais se acentua a perda da memória, mais se intensifica essa coisa antiga da sua história pessoal, né? Então, é a casa do meu avô, é a oficina do meu avô, que era um alfaiate de vaqueiros, né? Ele fazia de tudo, só não fazia chover em termos de artesanato de couro, né? Toda arreios e cabrestos e celas e tudo para aquela. E era frequentadíssimo por vaqueiros. Esse era um mundo que eu era assim. Meu pai até me comprou um jumentinho uma vez, me deu de presente um jumentinho, né? O meu pai era o contrário do meu avô, era intelectual, jornalista do interior, desenhista de móveis de estilo e tudo mais, mas ele, quando ele viu que eu tinha essa paixão assim pela a vaqueirama, o gado. Eu nasci nessa cidade de Itabaiana, é um centro boiadeiro. Ela está imprensada entre o Rio Paraíba e a rede ferroviária do Nordeste. E as boiadas vinham embarcar no trem, até não ficava muito de longe de casa, não, no trem, para ser levadas aos matadouros do Recife e Campina Grande, porque era uma forquilha ferroviária, né? Tanto ia para um lado como para o outro. Chamava-se esse bairro onde a gente morava, chamava Triângulo por causa dessa bifurcação ferroviária. Então, essas coisas todas, eu estou falando assim um pouco rápido, só para dizer que
a questão da terra, a questão dessa coisa sertaneja, me entrou pelos poros desde tenra idade. Foi uma coisa que eu não podia, como LD da minha vida, né? De forma que, uma vez eu li que uma coisa, acho que foi dito pelo São João Evangelista, não São João Batista, mas São João Evangelista, né? Ele diz que o que é da terra e fala da terra. Eu até uma vez escrevi um texto num desses meus livros aí, que eu fiz eu usei esse epígrafe. O que é da terra, quem é da terra e fala da terra. Então eu falo da terra, eu não falo da terra, eu sou falado, como diziam os semantistas, os linguistas franceses, né? Você não fala, você é falado. Então, isso aconteceu quase que automaticamente com toda a minha formação. Então, eu, depois de muito tempo, depois de já homem feito, as coisas que eu fazia tinha muito disso. Era a observação do campo, especialmente, e como passei a viver na cidade, fui morar no Rio de Janeiro, vim para Brasília, tudo mais, o campo e a cidade é um binômio, é um movimento binário que me orienta, é a minha bússola. Ora eu vou para lá, ora eu vou para cá. Tanto é que, às vezes, eu moro em Brasília, acompanhei mais ou menos a história de Brasília, fiz filmes sobre a história de Brasília, desde a construção, mas, de vez em quando, eu tenho uma espécie de recaída, eu volto lá no Nordeste, ora para biografar ou fazer perfilar nordestinos, especialmente paraibanos, como foi o caso de Zé Lins, como foi o caso de José Américo de Almeida, né? Ora, o Rio de Pernambuco também, que eu me ocupei do Cícero Dias, que foi o último filme que eu fiz. Nordestino de Pernambuco, menino de engenho, né? Mais telúrico do que isso, impossível, né? E Ariano Suassuna, que é paraibano, mas que eu também fiz. Ontem o Silvio, numa outra live, ele lembrou que eu tinha esse filme, não sei porque eu não fiz alusão a ele, mas na verdade, é um vídeo que eu gosto muito, que é uma aula espetáculo. Eu fui o primeiro a filmar a aula espetáculo do Ariano. Ele adorava esse filme e fizemos com produção do Ministério da Cultura, como acho que você sabe, né, Sérgio, disso. De forma que, depois que eu fiz São Saruê, que é realmente um filme que se debruça inteiramente sobre o mito da Terra. Na verdade, é um filme sobre uma entidade geográfica, política, econômica, né, social, especialmente social, que é o país de São Saruê, né? Que faz um paralelismo, ou copia, de certa forma, o mito da Terra Prometida, né? Eu me inspirei, inclusive o título do filme, O País de São Saruê. O País de São Saruê não é nada mais, nada menos do que um folheto de feira, Manuel Camilo dos Santos, um cantador de feira, né? Um repentista nascido em Campina Grande, que fez esse folheto, que foi um dos folhetos que mais se venderam, é um best-seller do cordel, né? E aí eu tomei de empréstimo esse São Saruê. São Saruê é uma terra, é a terra prometida, é a Canaã que povoa o imaginário do homem desde Priscas Era, desde, né, sei lá, antes de Cristo. De forma que é a terra prometida. Ele nos versos do Manuel Camilo dos Santos, ele descreve uma terra que os rios emanam leite e mel. A cobertura, a abóbada celeste, é coberta de ouro. O dinheiro, você não vai no banco, você pega nas árvores, o dinheiro cai. Imagina que contradição, a terra prometida, onde todos os homens, quer dizer, os homens têm direito a quantas mulheres ele for capaz de conquistar, né? É uma terra prometida, na visão, talvez, ingênua e pura de um cantador de feira, ou de um repentista, ou de um poeta popular, né? Então, como Aruanda. Aruanda é a corruptela de Luanda, né? Que é a terra prometida dos negros lá na África. Então, isso tudo me marcou. Agora, eu queria dizer, para chegar a me explicar com você, Sérgio, que fez a pergunta, é que depois do São Saruê, vamos dizer assim, a abordagem é ampla, no sentido que eu não concentrei num personagem ou numa personalidade que representasse aquele quadro social, político, econômico, etc., do sertão, né?
a exploração do homem pelo homem, o latifúndio, a posse da terra sendo concentrada numa classe só, praticamente, né? E isso tudo, eu me ressentia de não ter elegido. Não é que eu me ressentia, é que eu achei que eu devia, dali por diante, procurar perfilar ou mesmo biografar, eu não gosto desse termo em cinema, mas biografar uma personalidade que resumisse nele próprio essa problemática que eu já via, eu descortinei para mim, para meu governo, no país de São Saruê, a exploração do homem pelo homem, latifundiários contra uma classe oprimida de laboradores, de camponeses, etc. E aí me caiu no colo, praticamente, inclusive porque eu já era muito ligado nessa figura por causa do meu pai, que fazia apologia da bagaceira de José Américo de Almeida. Então, eu inventei, depois do Saruê, depois que eu consegui liberar o Saruê e exibir o Saruê, eu resolvi fazer um filme sobre José Américo de Almeida, porque era uma curtição desde a minha infância, de novo. O meu pai lia Bagaceira, sabia aquilo de cós salteado, não é? E a Bagaceira não é nada mais, nada menos do que o livro, o romance que funda todo um ciclo. Eu estou meio fazendo essa coisa delongada, mas é bom porque eu até me recupero na minha memória de como eu encarei a minha trajetória, né? Como eu abracei esse caminho, né? Então, além de ser o fundador desse ciclo de romances de 30, romance social de 30, nasce com a Bagaceira em 1928. Então, deu margem e abriu como se fosse, abriu a cortina, abriu a estrada para que aparecesse Zelinho do Rego, que era um inédito, Jorge Amado, que era inédito, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, vêm todos depois de Zé Américo de Almeida, depois da Bagaceira. É a roba fundante, né? Então, e Zé Américo, por outro lado, era uma figura pública, um político, um estadista, porque, na verdade, ele tinha essas qualidades extraordinárias. Foi ministro de obras do governo Vargas depois da Revolução de 30. Ele foi um dos comandantes, ele foi chamado de vice-rei do Norte na Revolução de 30. Né? Então, era a figura que eu precisava, porque eu fiquei bem devendo certos aspectos do sertão. Quando eu digo sertão, eu estou falando do polígono das secas. Esse quadrilátero, essa coisa, né, que vai da Bahia até o Maranhão, né, e pega Pernambuco, Alagoas, Sergipe, etc. Né? Então, essa representação como uma pessoa que incorpora, porque ele foi um líder até a sua morte, a vida inteira, o Zé Américo foi uma referência, né, desde Vargas. Foi candidato em 1937, golpeado por Getúlio, né? Foi candidato à presidência da República e tinha tudo para ganhar, se não fosse o golpe de 37. Né? Então, ele vinculadíssimo à história do Nordeste, porque já na sua passagem pelo Ministério das Obras, ele chamava Viação e Obras naquela época, não é aviação, é viação e obras. Né? Ele restaurou o projeto da açudagem. Quando você fala em açudagem, você está falando de seca, você está falando de posse da terra, você está falando de gente pobre que não tem acesso à água. Está aí até hoje. A transposição, que já foi inaugurada 3 vezes, 5 vezes, vai ser mais. Não há coisa mais ridícula do que esses governos que vão lá no Nordeste e inauguram, reinauguram a transposição do São Francisco, que é incompleta. É tão incompleta que, hoje em dia, já se socorre esses canais que estão estourando, muitas vezes. Salvou-se Campina Grande de um colapso há 2 anos atrás, porque não ia faltar água para Campina Grande, uma cidade que tem 500 mil habitantes. Né? Então, Zé Américo também fundou uma frente para, vamos dizer assim, irrigar o Nordeste. Um projeto porque foi frustrado porque essa coisa não aconteceu na sua completitude. Então, eu vi em Zé Américo uma possibilidade. Esquecemos Zé Américo. Chama-se O Homem de Areia, outro longa-metragem, foi exibido, foi patrocinado, ficou na lista dos 10 melhores de 85, se não me falha a memória, naquela coisa... 81.
81? 81. Sim, O filme é de 81. Mas só em 82 é que ele foi exibido comercialmente. E naquele ano ele ganhou, ficou entre os... Até tinha um prêmio da Embrafilme naquela época, para filmes que eram contemplados. Ele foi a maior renda do ano no Cine Ricamar, aí no Rio de Janeiro. Bom, mas esquecemos e vamos dar conta do Teotônio Vilela. Eu já tinha trabalhado no Rio, vim para Brasília, e aqui, nas horas vagas, eu fazia isso, eu vou tentar porque já me delonguei bastante. Nas horas que eu não tinha nenhuma obrigação na universidade, eu fiquei viciado muito nas sessões do Senado e da Câmara, no Congresso Nacional. Não acontecia nada lá que eu arranjava um jeito de assistir. E fiquei, digamos assim, siderado pela figura de Teotônio Vilela, ainda ele senador atuantíssimo, né? Primeiro, ele tinha sido eleito, acho que pela Arena, e depois passou-se para o PMDB. E já fazendo aquela saída, né, contra a ditadura, ele foi um dos paladinos desse embate para derrubar a ditadura. Né? Então, eu vi aqueles discursos do Teotônio, naquela fluência, naquela caloroso, assim, numa forma extraordinária, uma retórica incrível, né? E eu me apaixonei, eu ficava lá horas e horas na galeria do Senado vendo aquela coisa. Quando eu tinha marcado isso, eu pensava já em fazê-lo quando ele estava no total domínio da sua capacidade física, não tinha sido acometido ainda pelo câncer nem nada. Mas quando eu fiz a proposta a ele já estava ameaçado pela doença, né? E resolveu, acabado o seu mandato, ele resolveu fazer uma cruzada pelo país a liberar ou a identificar nas cadeias onde ainda existia, porque foi ao apagar das luzes esses acontecimentos, foram ao apagar das luzes da ditadura militar. Então, ele assumiu-se como um paladino, e já com a doença, né, ele parecia queimar, ele parecia febril quando ele ia para essas investidas, ele saía de Alagoas ou de Brasília, ia de estado em estado visitando as cadeias, os cárceres, e sabendo quem é que ainda estava lá, porque se ele não fizesse isso, ninguém ia fazer. Então, eu me apaixonei e fui lá no gabinete dele, com Armando Lacerda, que era o meu produtor, e propus a ele de fazer um perfil dele, né? Aliás, ele não era nem o gabinete dele próprio, mas acho que era no gabinete do Ulisses. Aí ele achou muita graça naquilo, ele era uma pessoa aberta e tal. Ele chamou, olha só, esses dois malucos aqui que querem me transformar em artista de cinema, não sei o quê. Mas mal sabia ele que eu estava afim mesmo, né? Agora, ele tinha posso dizer, uma ubiquidade, porque ele tinha uma velocidade, apesar de ser afetado pelo câncer, ele ia de norte a sul, de leste a oeste, de avião, fosse de que fosse, da forma que fosse possível, né? Fazendo essa cruzada, e avisou o Geisel, foi lá, avisou o Geisel, eu vou partir e tal. E o Geisel concedeu, já estava no fim, né? Já estava próximo ao Figueiredo e depois acabava. A ditadura foi desmilinguindo, foi se desmanchando aí. E o Teotônio, não é, encarnou isso. Era uma espécie assim como se fosse uma febre, uma coisa incorporando alguém que vinha salvar essa coisa, né? Uma coisa assim, um sentimento nacionalista, mais nada, como você evocou ainda agora, né? E partiu. Muitas vezes eu fiquei a ver navios porque eu não tinha produção suficiente, não é? Eu não tinha o tino e a capacidade de mobilização de Silvio Tendler, porque esse é imbatível, né? Porque fazer um filme como Utopia e Barbárie, pela Europa, pela China, pelo Japão, como ele fez, eu tenho admiração permanente, eu às vezes até sonho com ele.
partindo e chegando. O bico, também era o bico, né? Não era o bico, era o bico. Né? Então, hoje em dia, Sérgio, porque ele começa muito sereno, muito coerente, e vai, mas quando ele está nas últimas, porque eu filmei ele, terminamos fazendo o féretro, o enterro em Maceió, né? O filme termina com a morte dele, né? Mas ele tinha uma distância, ele sabia dosar, ele era um líder, ele tinha condução, tanto foi presidente do PMDB, né? Naquela época já MDB, se não me falha a memória, né? Ele foi presidente. Tem um momento lá que ele está discursando em nome do PMDB, e está na mesma mesa o Fernando Henrique Cardoso, e ele começa já diferente, por causa, acho que talvez uma quimioterapia, uma coisa dessa de transtorno físico, e ele começa uma bravata, uma coisa assim, né, mobilizante ao mesmo tempo, né? E o Fernando Henrique, que estava naquela jogada de vamos fazer a passagem, o que era bastante responsável da parte dele, da parte de Fernando, né? Com Montoro no governo de São Paulo, né? E o Fernando, que era o presidente, acho que do partido em São Paulo, sentado ao lado dele, a imprensa toda em volta, e ele inflamadíssimo, botando para quebrar no Santoro, no Montoro. Santoro agora baixou, falta música nesse filme. Entende? O Montoro do lado. Não, o Fernando, mas numa outra ocasião ele fez o mesmo discurso, no mesmo diapasão, e o Montoro junto, porque o Montoro tinha usado a polícia para reprimir, porque eles estavam assaltando, o povo estava invadindo o supermercado, assaltando loja, o nego saía de porta fora com a televisão na cabeça, e o Montoro não sabia o que fazer, imprensar dentro da ditadura que estava saindo, e o povo em manifestação, porque o povo queria mostrar que estava nessa jogada aí, vamos libertar o país, né? E ele ainda segurou a barra até aí, mas daí para frente ele foi. E termina numa entrevista que eu lancei mão dela, que era inédita, feita pelo Enfio, que se interessou muito e me ajudou muito a terminar o filme, em termos financeiros, porque ele falou com o Theo, filho do Teotônio, para patrocinar um pouco o filme, porque eu não conseguia terminar depois, né? E aí ele foi assim, entrevistado pelo Enfio, mas já quase sentado no sofá, assim, mas já se despedindo, né? Com a voz trôpega, assim, falando. E aí ele disse, eu acho que o Enfio, para atiçá-lo, né? Para chamar ele para o terreiro, como disse se você fosse... O que você faria se você hoje fosse, não tivesse com problema de saúde, o que é que você faria? Eu seria um revolucionário na América Latina. Eu ia para a guerrilha. Fala qualquer coisa, mas assim, com a voz já falecendo, né? Aquela coisa assim, debilitado pelo câncer, né? Mas eu imagino, Sérgio, que se Teotônio, como Darcy Ribeiro, fosse vivo hoje, esse troço já tinha tomado outro rumo, eu acho. Porque eles dois, se juntassem esses dois homens, né, com a capacidade, com essa oratória, sabendo falar às massas, né, mobilizador, ele iria a fundo, ele ia até as últimas consequências. Né? Não foi. Ô, Vladimir, Vladimir, só para fazer um comentário. Sim. Em cima disso que você está falando, ele, o Teotônio, ele falava que ia ver quem é que estava preso pela Lei de Segurança Nacional para ser julgado pela Justiça Comum. Isso. Que é uma discussão que hoje se coloca. Essa Lei de Segurança Nacional ainda existe. É impressionante isso. E ele já, na época, falava que ele tinha que tirar essas pessoas da Lei de Segurança Nacional para jogar na Justiça Comum. É uma coisa incrível isso, que 40 anos depois ainda se fala nisso, né? E ele cruza ali, praticamente, ele cruza com Lula. Lula aparece no filme dizendo, não, fica para depois. O cara insistindo para fazer uma entrevista com ele, e ele está julgando exatamente e já enfrentando essas dificuldades de prisão,
de greve no ABC Paulista, né? Então, está tudo resumido nisso, né? Eu acho que era isso que eu podia te dizer. Eu acho que Teotônio, com aquela visão que ele tinha, né, inclusive porque vinha do movimento nacional, né, movimento nacionalista brasileiro, MNB, Movimento Nacionalista Brasileiro, que já herdara a luta pelo petróleo lá atrás, dos grandes generais, inclusive o pai do Fernando Henrique estava, né, de Carnaúba, daqueles generais antigos, que praticamente respaldaram a Petrobras, né, com a visão nacionalista. Era uma visão bastante estreita, mas para aquele momento histórico valia, né? Com os americanos negando que aqui existia petróleo. Imagina, você ficou um Mr. Link aqui andando acima e abaixo do Amazonas ao Rio Grande do Sul e disse que não havia petróleo nessa terra. Né? Balela. Mas é isso. O que mais que a gente pode... Bom, eu retomando aqui o controle do avião, vamos lá. Eu Sim. queria passar a palavra para Benício Duque, que é um jovem apaixonado por cinema. Ele tem um site de cinema, Curta Cinema, e é o curador da mostra Vertente. Não, é o contrário. O site é o Vertente Cinema e a curadoria do Curta Cinema. Pronto, então a ordem dos fatores altera o produto. Não altera. Então, eu queria passar a palavra para o Fabrício, que já me entrevistou. É um cara apaixonadíssimo por cinema e que está aqui para entrevistar também o enorme Vladimir Carvalho. Fabrício, você está com a palavra. Obrigado. Eu queria agradecer o convite, a Andréia, Silvio, dar um abraço para o Sérgio e boa noite para todos e falar que Vladimir faz parte da minha vida. Eu acompanho o que ele escreve e eu trago isso para as minhas críticas. Então, você acabou fazendo um crítico melhor com o que você fala. Eu queria começar falando, eu revi o filme hoje e o filme me fez muito mal, mas não mal porque o filme é ruim, pelo contrário, o filme é ótimo. Sim. Mas porque eu senti que o mundo mudou completamente e que o momento atual praticamente não tem mais salvação, né? Eu queria... aí eu comecei a pensar assim, em relação a nessa política, né? Por que eu tinha me sentido tão mal? E aí eu vi que essa política perdeu esse elemento orgânico, essa inteligência, essa retórica, esse tom espirituoso, né? Tanto que naquela entrevista com o Fernando Henrique Cardoso, ele usa esse tom espirituoso para rebater o jornalista e acabou se transformando numa incompetência a sociedade em completo coma social, uma apatia humanitária. Então, isso me fez muito mal. Mas aí eu queria te agradecer por ter recuperado esse filme, porque a gente precisa disso, desse confronto, né? De ganhar pelo verbo, né? Tanto que tem uma cena no filme que ele fala que, enfim, não fala, mas você leva, né? Que ele acaba fazendo uma revolução pela literatura. Então, ele vai ser rebelde pela literatura. Então, é a melhor revolução que existe. Então, aí eu tentei traçar e também trazer alguns elementos. Eu não sei se é você que escolhe os seus personagens, né? Quem você vai abordar, ou se são eles que escolhem você. Porque eu não consigo separar essas características. Eles, os personagens que você aborda, pensam da mesma forma que você e você acaba trazendo para o filme exatamente as mesmas características. Eu vou, mais ou menos... então, pelo filme Evangelho segundo Teotônio, a gente vê esse destino pré-fabricado, contrato social para o Brasil, ser rebelde na literatura, como eu falei, e traz o filme rádio, traz esse tom totalmente
nacionalista, mas de uma forma mais orgânica. E aí eu comecei a ver que eu prefiro chamar o filme de filme itinerário, como você falou, que é traçar esse momento, porque você vai traçando esse momento do Brasil. Você vai, não de uma forma didática, nada disso, mas de uma forma completamente normal e naturalizada. E aí eu queria, desde o primeiro momento que a gente conversou e tal, tentar trazer algumas características que eu consigo identificar no seu cinema, e que eu consigo ver em Evangelho, que é esse resgate dessa inocência perdida, né? Mas essa inocência perdida que você traz, que você imprime nos filmes, ela não é ingênua. É um cinema bucólico, mas que você traz essa memória presente, é quase metafísica. E aí você tem esse tempo tópico, né, que você não consegue, e ele quebra com esse momento atual, com esse tempo atual. E aí a gente vê essa simplicidade realista. É como se a gente estivesse participando do filme, estivesse ali, estivesse vivendo esse momento, né? Então, assim, entre Ariano Suassuna e essa de Queiroz. Uhum. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Dentro disso tudo, né? Eu ainda vou entrar depois na pesquisa, tal, que você fez a pesquisa do filme, tal, mas eu queria saber assim, como é que imprimir tudo isso nesse cinema e se transformar num trovador berrante, que eu te chamo de trovador berrante. E quando eu vi essa informação, eu não lembrava do Teotônio, eu falei, putz, é isso, eu não sei quem conversa com quem se alimenta com quem troca com quem. Olha, Fabrício, você tocou num ponto que, para mim, é muito interessante recordar a minha própria atitude perante essa coisa do cinema. O cinema como um instrumento, a gente debateu ontem numa outra live, no outro setor, muito a questão da transformação, se a arte transforma, se a arte modifica, se a arte tem alguma influência na realidade como um elemento transformador, né? E a gente debateu bastante. E o Silvio tem uma posição muito livre e muito de longo alcance, porque ele abraça a política, ele poetizou da maneira mais, vamos dizer assim, mais vibrante e direta a questão da política. Então, até eu fico acanhado de falar de política em cinema quando o Silvio é o nosso aqui, o nosso moderador e participante, claro, como ele sempre se revela, não é? E eu gostaria de ouvi-lo também depois sobre essa coisa. O caso quando você começou, eu tomei um susto, porque quando você falou se eu vou a eles ou eles vão a mim. Eu, de certa forma, sou escolhido pelo destino, porque eu não aceito, é uma coisa meio chata de dizer assim, eu não aceito encomendas, entendeu? Eu escolho os meus personagens, como você disse, eu escolho os meus personagens. Qual é o personagem? Qual é a personalidade que me interessa porque ele ilustra exatamente aquele quadro que eu estou interessado, né? No caso do Nordeste, depois em Brasília eu troquei por Darcy Ribeiro, troquei por Juscelino Kubitschek, troquei por outros, mas que falam essa coisa, eles decifram a realidade, que é, na verdade, é o que me interessa no cinema. Quando você ultrapassa a linha que é apenas a linha do quadro filmado e você vai muito mais adiante. E aí eu quero te dizer que teve um momento que o Teotônio disse, vem cá, faz um mês que você me anda com essa traquitanda toda atrás de mim, com esse outro rapaz aí, esse outro, o som, não sei o quê. Você não falou nada. E ele falou isso em particular comigo. Em particular, mas tinha pessoas. Você não me falou em dinheiro. Eu falei, de modo nenhum. Eu não quero, eu só queria a sua permissão para eu lhe acompanhar, que já era uma batalha, mas eu não disse nada disso a ele, não. Se eu for, eu vou junto, ele vai comigo e tal. Então, eu não aceito, nunca aceitei. Eu sempre fui... Eu tive a sorte da Embrafilme patrocinar alguns desses 3 filmes que eu fiz, alguma coisa, a Embrafilme me deu uma certa cobertura financeira e depois eu me virei para terminar, né? Então, isso é uma coisa. Agora,
voltando ao Teotônio e voltando à questão que, para mim, é fundamental. A gente se sente participante porque a gente está ligado. Você, naturalmente, Fabrício, conhece a história do Brasil e sabe como essas coisas se dão. O que mais me fascinou, à medida que eu fui acompanhando o Teotônio, porque eu fiz uma proposta a ele que eu achava que era ousada, e eu fiquei depois meio assustado, né? Porque ele já estava doente, quando eu pedi a ele para ver se eu podia segui-lo numa viagem a Alagoas, e que ele fosse... Congelou. Vladimir congelou. E é uma casa que nós todos estamos funcionando. Sim. Eu acho que... Como é que a gente faz? O Vladimir quis criar uma cena conceitual. É um conceitual. Ele está realmente criando um clima. Está criando um clima para A Lucília, a Lucília pode ajudar ele a descongelar o Vladimir. descongela. A Lucília, e caiu o Vladimir. Então a gente está aqui, vamos ter que jogar truco, né? Porque a nossa estrela caiu, mas ele volta. Ele volta. Silvio, Silvio, só queria fazer um comentário em cima do que o Fabrício falou, que é muito legal isso. Quem escolhe quem nos filmes do Vladimir é muito interessante, porque ele mesmo já declarou que os filmes dele são meio que autobiográficos. Então, quando ele pega o Zé Américo, quando ele pega o Teotônio, quando ele pega o Zé Lins, é óbvio que ele pega um território conhecido dele e uma vivência conhecida dele, que é muito semelhante à vivência dessas três pessoas retratadas. Então, como ele mesmo disse, são vasos comunicantes que uma coisa entra na outra, né? E que quem conhece o Vladimir sabe que ele está falando um pouco dele, né? E quando ele fala um pouco dele, ele fala um pouco do pai dele. Quando ele fala para a gente do pai dele, você vê que o pai dele está um pouco no Zé Lins, está um pouco no Teotônio. Então tem essa coisa incrível nos filmes do Vladimir. E essa coisa telúrica do começo que ele começou a falar, que eu provoquei, está presente, claro, em O País de São Saruê, é um filme telúrico, mas a coisa da memória do interior é completamente telúrica, está em qualquer filme dele, se você for olhar bem, não só nos filmes das cercanias de Brasília, como Quilombo, como Mutirão e tudo mais. E no Cícero Dias, eu acho muito engraçado, porque é um telurismo tríplice. É quase que uma construção por abismos, porque o terrorismo está na obra do Cícero Dias, está no Cícero Dias e está no Vladimir. Então ele faz uma composição tríplice por abismos, como alguns teóricos usam essa construção, né, para falar de 8,5 do Fellini. Então, acho que tem muito isso no filme do Vladimir. Acho que o Fabrício levantou uma bola que ele ia chutar nessa direção, eu acho. Eu acho que tem essa coisa até biográfica que, aliás, todo filme tem, né? Quer dizer, todo filme é a interpretação de alguém e é o gosto do autor, né? O cinema, a arte não tem formulário padrão. As pessoas você que dá aula de cinema, o Fabrício que escreve sobre cinema, a gente sabe que toda obra é autoral. Aí as pessoas ficam querendo empurrar para a gente um formulário de como fazer filme, de como é que se constrói um roteiro. E cada filme é um filme, cada história é uma história, cada olhar é um olhar. E o Vladimir, eu acho que ele é o mais autoral de nós, porque ele está o tempo todo falando dele mesmo, de uma realidade que ele viveu. Ele está contando as histórias de menino dele. Aí você pode colocar na Bolandeira, você pode botar no Engenho de Zé Lins, você pode botar no Zé Américo. O Zé Américo ele acabou de contar a história do pai dele. Ele ia lá com o pai dele, criança. Né? O Teotônio também. Então, eu acho que, na verdade, o
o Vladimir é um autor quase que autobiográfico. Eu acho que essas revelações que ele fez hoje aqui para você e para o Fabrício são muito ricas, né? São uma verdadeira aula de cinema, e que bom que, apesar do problema que nós tivemos, esse encontro está gravado, vai ficar no site da Associação Brasileira de Imprensa e as pessoas vão poder recorrer. Então, eu não sei se vocês dois querem continuar fazendo observações sobre a obra do Vladimir, sobre ele, e eu acho que é legal, porque as pessoas também aproveitarem para conhecer pontos de vista diferentes. Quer dizer, tanto o teu, que convive há muitos anos com o Vladimir, uma vez eu fui visitar o Vladimir e a Lucília, e você estava lá, né? Você estava lá com a Gioconda. E o Fabrício, aqui do Rio, e ele está tendo um olhar diferente. E aí eu estava aqui falando um pouco, Vladimir, esperando você voltar. E aí o Vladimir voltou, caiu no chão, se levantou, está tudo bem, não teve nenhum problema, está sentando, a Lucília está organizando espaço para ele. Olha, você vê que a política mudou tanto que até congelou o Vladimir. É verdade. A política é verdade. Agora eu acho que, Fabrício, não confunde uma fotografia com filme. Eu acho que você está olhando o pior momento da história brasileira como se fosse o conjunto da história brasileira. Não é. Nós estamos vivendo o pior momento. Quando a gente teve aquela eleição trágica, primeiro, nós tivemos um golpe de Estado em 2016. De 2016, nós tivemos um jogo de cartas marcadas. A eleição de 2018 foi uma eleição de cartas marcadas. Tiraram o principal candidato do jogo, né? Seguraram o cara, e aí foi o que foi. E esse jogo está revertendo agora. Então, você pode prestar atenção também como a política ela é muito louca, porque da semana passada para cá, tudo mudou. Nós estávamos no pior momento do Brasil, e em uma semana a política virou. Então, é isso. Quer dizer, tudo por causa de um discurso, né? Tudo por causa do discurso do Lula, que estimulou esse novo pensamento. Foi uma construção, foi a absolvição do Lula e o discurso do Lula. Isso aí virou em 24 horas, e o Supremo colocando sob suspeição, discutindo o julgamento da suspeição do juiz que montou uma farsa, o juiz que presidiu uma farsa. Então, para você que é ficcionista, isso é um filmaço. Os americanos vão querer comprar essa história porque esse filme é genial. Esse filme é genial. E aí eu devolvo a palavra para o Vladimir, que estava começando a te responder e caiu. Mas não machucou não, né, Vladimir? Está tudo bem. Não foi falha técnica propriamente aqui da assistente, da Lucília, mas foi a queda da internet aqui no Lago Norte. Aconteceu aqui no Lago Norte. Toda essa hora tem essa ameaça, a gente fica com o coração na mão quase sempre, né? Mas eu dizia, Fabrício, a gente pode retomar a hora que quiser, no ponto que vocês quiserem, mas eu dizia que o que me fascinou na figura do Teotônio, porque esse background que eu já tinha abordado lá no Saruê e no Homem de Areia, com o Zé Américo, né? Ele volta muito forte, porque na passagem de simples criador de gado, um vaqueiro como ele foi, né? O Teotônio tangia gado junto com a vaqueirama dele toda, mas ele classe média do campo. Ele, assim, essa pequena burguesia que também é uma espécie de classe média do campo. Ele não tinha ainda o status de usineiro, e usineiro de açúcar, né? De cana da produção do açúcar, que foi assim fundamental desde o século XVII, com Pernambuco sendo a São Paulo daquela época, não é verdade?
Então, mas para passar, para ele evoluir de classe, digamos assim, ele teve uma jogada que contou com toda a família. Ele vendeu todas as terras de primo, tio, parente, irmão, tudo. Ele comandou, o pai já tinha falecido, ele tinha uma terra grande, então ele juntou tudo. Isso, inclusive, tem um momento no filme que tem uma reunião da parentela toda aí, né? Porque eles estavam numa crise e para saber se em que ia dar, porque junta tudo numa sociedade familiar, mas nem sempre isso é muito cômodo. Ele teve que trabalhar como um insano para montar a primeira usina que chamava Boa Sorte, inclusive, né? Depois, quando eu filmei, já era a usina Seresta, que está até hoje, né? O Theo, o filho dele, o Teotônio, que foi governador da Alagoas, né? Foi senador da República também, filho do Teotônio, é quem comanda hoje, porque o outro filho, o primogênito, já faleceu. Então, essa passagem é uma passagem dramática, que eu não aprofundei porque eu tinha que avançar com o filme para aquele Teotônio que eu tinha conhecido aqui no Senado, né? Mas essa coisa do latifúndio e da promoção de classe, digamos assim, está no filme por inteiro. Quer dizer, é mais um traço da hegemonia de uma classe que permanece. É duro dizer isso. Hoje, o Nordeste ainda é um país agrário, de certa forma, porque depende de tudo. O país, vamos... Eu não sei, o Silvio estava falando uma coisa aí que atualiza muito a discussão, mas hoje em dia, por não termos um sistema educacional à altura do país que nós temos, né, como patriotas que somos, todos nós, todos torcemos pelo Brasil, nós não temos o mínimo que podia acontecer num país desse quilate, que é uma educação plena, que produza uma classe esclarecida, ou classes esclarecidas, compreendeu? Onde o homem do povo tenha direito à educação total, à educação, à universalidade do ensino público de nível superior. Por isso, a gente paga um preço enorme no mercado internacional, porque nós somos incapazes de produzir tecnologia, porque não fazemos pesquisa, porque a nossa educação é uma educação sovina, maltrata o povo, sacrifica o povo, não é? E a gente depende de quê? Hoje em dia, a economia brasileira é o chamado, como é que chama isso? O agronegócio. Nós estamos pendurados no agronegócio e, queira Deus, a gente dê conta desse recado. Hoje em dia, a nação, nós não produzimos uma tecnologia, ou não produzimos, vamos dizer assim, um carro, um automóvel diferente, um ônibus, um computador. Estamos pendurados no agronegócio, né? Vacina, então, não produzimos vacina. Não produzimos vacina, brilhante, Sérgio. Não produzimos vacina, né? E quando elegemos um governo, ele faz isso, ele suplicia, está supliciando o povo brasileiro, está castigando de uma forma que só um tribunal internacional para deter esse homem, não sei como, né? De forma que, voltando, esse foi um traço, viu, Fabrício? Eu dizia, eu posso ter me perdido totalmente nessa resposta com você, mas o Teotônio me fascinou por esse aspecto, porque completa o quadro que eu vinha acompanhando, querendo, bordejando e acompanhando, não sei se dei conta, no São Saruê e no Homem de Areia, não é? Com a Sudade de Zé Américo, que foi frustrada. E, hoje em dia, se o Teotônio fosse vivo, que acredito que com a transformação dele, ele era um homem da UDN, ele foi depois um homem da Arena, depois, só no fim da vida, é que ele era PMDB. O Teotônio também foi construído pelas implicações políticas. A política teve uma influência enorme. A militância dele levou ele a essa, vamos dizer assim, ele refletiu, de certa forma, o país. Agora, quando ele já estava nas últimas, ele foi capaz de dizer: eu ingressaria na guerrilha, eu seria um guerrilheiro na América Latina. Imagina, não tem mais sentido guerrilha, isso é uma coisa do passado, digamos assim, né? Eu não sei, Fabrício, é um rolo tão grande, a gente fica acompanhando
o Silvio, principalmente, que tem uma lucidez extraordinária para esse problema todo, filmou no exterior, conheceu, viajou, né? É um homem que era muito bem recebido, eu sou testemunha disso, em Cuba, onde os filmes deles passavam, entendeu? Ele tem uma visão extraordinária desse país também, e a gente pode ouvi-lo aqui de uma forma liberal, dentro das nossas possibilidades, não é? Eu posso complementar? Sim, desculpa, eu só queria complementar uma coisinha rapidinho, posso? Pois não, sim, você estava com a palavra. Não, rapidinho. Eu fui ao IMDb e, do Vladimir, e aí percebi que ele tem 16 filmes, né, 16 créditos, né, como diretor. E aí todos estão como documentário. Mas eu não vejo, eu vejo em todo filme do Vladimir, eu vejo um híbrido, que ele fabula esse real dentro desse documentário, né? Eu sei que essa discussão já caiu por terra, tal, de fabulação do real, do que é documentário, do que é realidade, tal. Eu não quero entrar nesse ponto. O que eu queria te perguntar, Vladimir, só para complementar, é se é melhor filmar a realidade do que a ficção. Olha, eu me perco nesse caminho aí. Eu faço como se fosse, algumas vezes, uma muleta. Eu uso, por exemplo, o saruê, o que sustenta uma boa parte do saruê, e até concorre para o ritmo do filme, um ritmo lento, inclusive, né? É a poesia. Nada mais ficcional. Talvez a supra-suma, o mais sublime do homem é a poesia, né? Que permeia todas as artes, a música, a poesia, a escultura, a pintura, tudo. Se não é poético, não é humano, né? Então, eu me perco muitas vezes nisso, e a minha tendência é meio que apenas completar. Alguém falou uma vez que eu faço encenação. Não existe encenação no meu filme. Encenação é você meter em cena, né? botar em cena alguma coisa. Eu não faço. No máximo, eu peço para a pessoa apenas repetir. Eu falei com o senador, dá para o senhor ir até a usina comigo? Isso é encenar? Uma coisa que ele fazia normalmente não é encenar, é apenas, eu queria colocá-lo no próprio contexto, né, de um ex-vaqueiro da juventude com a vaqueirama da usina Seresta, compreendeu? E ele recorda toda a vida dele. Isso é um recurso que é livre, né? Vamos dizer, da prática do cinema, você já disse isso, isso já foi uma coisa superada, etc. Eu não faço coisas assim que eu não tenho uma frustração porque não sou um diretor de ficção. Eu não tenho essa frustração. Eu apenas, talvez complemente, talvez de forma que se percebe perfeitamente, né, quando eu estou, vamos dizer assim, pedindo um camarada para repetir aquele gesto de todo dia. O Rossellini desistiu da ficção muito cedo, todo mundo sabe disso. Se não me falha a memória, aí pelos anos 50, ele disse: eu vou largar isso aqui e vou fazer filmes para ignorantes. E fez extraordinários documentários. A Idade do Ferro, a Idade do Fogo, a Idade do não sei o quê. Mas ele disse só uma coisa. No dia que eu li isso, eu falei, pô, eu estou redimido. Né? Eu já havia percebido isso em Robert Flatt, né? Porque 80 anos depois da Pesca da Baleia, ele refez a Pesca da Baleia como se fosse factual, como se ele estivesse assistindo, né? Mas o Rossellini disse: todo e qualquer homem é capaz de representar a si mesmo pelo menos uma vez na vida, entendeu? Então, se eu Vladimir, sim. Vladimir, se for fazer um pequeno parênteses nisso que você está fazendo, é só lembrar que o filme inaugural do documentário é todo ficcionado, que é o Nanook, que é uma recriação daquilo que já tinha acontecido. Nanook. Para mim não existe essa... A Lucília está dizendo que o Homem-de-Aranha também. Não, o Nanook, o filme que batiza o cinema documentário é o Drifters, do John Grisham. O John Grisham é considerado o pai do documentário, né? Porque, na verdade, o Nanook é bem anterior, mas o Nanook ele era um trabalho para o National Geographic e ele não tinha essa preocupação de ser documentário. O Grisham batiza o Drifters, é o único filme que ele filma,
Depois ele vai ser o grande patrão do cinema documentário inglês, vai criar o National Film Board e tal, mas quando ele faz o Drifter, quem assiste hoje sobre a pesca de arengue vê um filme completamente construído e encenado. O filme tem roteiro fixo, ele tem a imagem da cidade, os pescadores indo para os barcos, você vê a organização da filmagem, o comandante do barco está no timão, aí ele filma de baixo para cima, aí ele vai para o camarote dos marinheiros, estão todos deitados, aí tocam a apito, eles levantam, se vestem e vão para a pesca. É tudo muito organizado. Então, a única sequência que não é encenada é quando tem uma tempestade, porque aí você não combina com o mar. Você filma o que a natureza permite. Né? Então, essa questão da pureza do documentário não existe. Você vai fazer, você vai reconstruir a realidade a partir de imagens do real. E quem vai fazer quem vão ser teus parceiros nessa coisa é o que o Flyer chamou, e o Jorge Zivens também, de não atores, porque são pessoas que vão fazer para o cinema o que elas fazem na vida real. E aí elas vão encenar no cinema aquilo que a vida delas leva elas a fazer. Semana passada teve um debate aqui, para quem está assistindo vai ver eu me repetir, mas nós discutimos o cinema da Tetê Moraes, do Terra para Rose, e ela contou uma sequência que ela encenou no Terra para Rose. E aí eu contei para ela que o nosso mestre, meu e do Vladimir, o Jorge Zivens, em 1933, ele fez o primeiro documentário militante do Ocidente. Ele foi para a União Soviética em 1928, aprendeu a fazer cinema lá político, vem para o Ocidente, em 1933 ele vai filmar uma greve de mineiros na Bélgica, vai ele e o Henry Storck para lá, eles pegam uma graninha lá com os sindicatos e tal, vai filmar uma greve mineira e chega lá, a greve acabou. Ele tinha duas possibilidades, ou devolver o dinheiro ou reencenar. Eles reencenaram de tal maneira que eles vão fazer uma homenagem ao aniversário do Karl Marx, e eles organizam uma manifestação para as pessoas manifestarem, desfilarem com uma imagem do Marx, e a população da cidade acredita que é uma manifestação verdadeira e adere. Então, é o mestre do cinema documentário. O cinema é todo ele, o do Jorge Zivens é quase todo encenado. Você tem poucas sequências ali que não são encenadas, inclusive os arquivos que ele abre o filme com briga de operários americanos contra a polícia. O resto do filme é encenação. Então, essa questão da pureza do documentário não existe nem nos filmes do Ziga Bertoldi. Eu duvido que no Homem e a Câmera não tenham cenas combinadas. Eu duvido. A gente pode assistir junto, eu te mostro a hora que o Ziga Bertoldi falou, agora levanta. A mulher dele, quando acorda, se prepara para ir para o trabalho. Ele está dentro da casa dela, no quarto dela, ela está dormindo. Aí ela levanta, se arruma, vai para o trabalho. Aquilo ali não é combinado. Aquela cena dos dois carros emparelhando aquelas mulheres ricas e tal, cumprimentando a câmera, o irmão dele no outro carro emparelhado, filmando, aquilo ali não é combinado? Para mim, não, né? Vamos lá. O Silvio, O Homem com uma Câmera é um filme transgênero, que é um ensaio experimental, documental, sim, ficcional, é tudo, né? É tudo, ele é recriação, ele introduz os efeitos especiais, trucagem, aquelas cadeiras levantando, deitando, a orquestra, o rolo de cinema, tudo ali é construído. O filme é fantástico. Os efeitos especiais que ele usa, as brincadeiras que ele faz com o cinema, ele mostra a presença do som. Quando ainda não tinha som, ele mostra a caixa de som. Então, eu acho que é um filme revelador, é uma aula de cinema, é um filme revolucionário, só não é documentário.
E vamos lá, Fabrício, Serginho, quem mais vai provocar o Vladimir? Fabrício, eu só vou contar uma coisinha. Eu nunca usei, como o Silvio também, eu nunca usei atores no meu filme, não existe isso. Eu filmo as pessoas. Às vezes eu peço uma ajuda, com essa característica que o Silvio tão bem distinguiu aqui, fez a descrição. Né? Eu vou contar só uma coisinha. Eu chego e filmo, às vezes sem pedir licença. Né? Uma ocasião, eu fiz um filme, um curta-metragem que se chama Quilombo. O Sérgio acho que conhece esse filme. Claro. Eu descobri, não, já estava descoberto há muito tempo, mas chegando em Brasília, eu andando na redondeza, tá, bisbilhotando a paisagem de toda parte, em volta de Brasília, eu descobri em Santa Luzia, em Lusiânia, um município de Goiás que tem aqui, um povoado onde prevalece os negros. Né? Foi um antigo quilombo. Eu chamei Mesquita. Mesquita, lá na Fazenda Mesquita. O Sérgio conhece, eu acho. Então, eu visitei, a convite de um prefeito lá, eu visitei aquela zona, ele me levou, vou te mostrar um antigo quilombo e tal. E aí eu conversei com essa gente, eu fiquei pasmo, porque eu tinha participado há 20 anos atrás do Aruanda, do Linduarte Noronha, e a gente filmou exatamente um quilombo. Aí eu falei, eu vou repetir a dose aqui. Um quilombo colado em Brasília, eu fiquei fascinado, tanto que eu comecei esse filme com um Azum que começa no Congresso, na Praça dos Três Poderes, e ela vai recuando, e até enquadrar uma cerca de arame farpado a 30 quilômetros adiante, ou 30 não, quase 60 quilômetros adiante. Eu fiz de forma que quase não se vê o Congresso, mas eu fui abrindo as ruas até que chegava lá, para enquadrar aquele quilombo vizinho a Brasília. Mas eu cheguei de surpresa, depois dessa visita, eu consegui um financiamento no DAC, no Departamento de Arte, Departamento de Assuntos Culturais do INSE, do INC, no Rio. E aí, era até, acho que o pai do Cacá, que era o titular desse departamento. E aí eu fui filmar, porque eu tinha conversado com eles lá, e fiquei muito interessado, porque os mais velhos contavam toda a história. E a primeira coisa que eu queria fazer era eles trabalhando, que eles sobreviviam do doce do marmelo. Eles faziam enlatado de marmelo, né? Uma fruta que está em extinção, e eles faziam esse doce, né? num engenho de pau. E eu queria filmar aquilo. Inclusive, porque eu já tinha feito a bolandeira, que era um engenho de pau lá atrás, né? Aí aquilo me chamou a atenção, eu digo, e colado em Brasília eu vou fazer. Eu cheguei lá um dia de surpresa, e eles estão trabalhando na lavoura. Né? Trabalhando na lavoura do próprio marmelo. Né? Eu pus a câmera e comecei a filmar. Não pedi licença, não peço licença para filmar, né? Claro. Mas, de repente, um lá mais atilado parou, o outro parou, pararam. Aí eu disse, poxa vida. Eles deram um tempo, recomeçaram. Quando eles recomeçaram e eles viram que eu tinha recomeçado também, eles novamente pararam. Aí ficou um tete-a-tete. Aí eu fui lá falar com eles. Não, porque é o seguinte, os senhores, você é de Brasília, né? Eu falei, sou. Vocês de Brasília, filma aqui a gente, uns miseráveis aqui dentro do mato, e depois publica lá no jornal, no Correio de Brasiliense, a gente tudo esmulambado aqui, tal. Eu falei, o quê? Mas eu não sou repórter do Correio Brasiliense. Eu estou fazendo isso aqui uma pesquisa, expliquei a ele, expliquei. Mas ficou por resolver. Aí eu fui ao padre do município e falei, como o senhor podia me ajudar em alguma coisa para ver se aquele pessoal accede em eu filmar. Eu não preciso de fazer outra coisa a não ser filmar eles em atividade, fazendo o doce do marmelo e tal. Aí o padre foi lá, conversou com eles e voltou e disse, olha, eles estão precisando que o senhor compre, repare só,
que o senhor traga de Brasília 2 sacas de açúcar para o doce do marmelo, para o fabrico do doce do marmelo. E se o senhor pode fazer isso? Eu tinha alugado uma Kombi e a gente ia para lá de Kombi. Eu, Walter, meu irmão, que foi quem fotografou o filme, e o Evaristo, o assistente de câmera, que estava ajudando a gente. Éramos nós 3. O Evaristo era muito forte, levantava o Valtinho com câmera e tudo, fazia um zoom, fazia um movimento da grua, sozinho, assim, um gigante. E aí eu fui a eles e perguntei qual era o açúcar, definitivamente, que eles queriam receber. Voltei para Brasília, um dia, quando voltei lá, voltei com 3 sacas de açúcar e entreguei para eles. Eles queriam me pagar. Eu falei, não precisa. O que é que eu ia fazer? Não precisa pagar. Não, eles insistiram. Eu falei, olha, a gente pode filmar vocês? Pode, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Aí entregaram. Eu não precisava, eu não dirigia eles, de maneira nenhuma. Se uma coisa atrasava, eu pedia até para o senhor encerrar mais uma tábuazinha dessa. Isso não é encenação. Eu estou sendo sincero, estou abrindo aqui a minha prática no cinema, entendeu? Isso não é interferência. Isso não é. Por mais pudor que eu tivesse, eu podia pedir isso. Pedia. Agora, o senhor pode desligar a água do monjolo, que era a água que servia para mover a roda do engenho? Ele parava lá, porque eu tinha pedido. Isso é encenação, não é? Né? Então, só para ilustrar como eles se dão, né? Como as coisas se dão. Entendeu? Só uma lembrança, Vladimir. Está me escutando? Uma lembrança que a gente passou o Quilombo no meu festival Slow Film e o pessoal do Quilombo foi lá assistir em Pirinópolis. Você lembra disso? Você se encontrou com as pessoas... Inesquecível, a ponto de impressionar Jean-Claude Bernardet, que estava... Minha mulher sempre, quando eu estou meio mufino, ela diz, você não se lembra o que o Jean-Claude falou desse filme? Porque o Jean-Claude disse que aquela coisa foi indescritível, o encontro deles, 30 anos depois, com o filme. O neto que nunca tinha ouvido a voz do avô, não conhecia o avô, entendeu? O neto ficou encantado, eles choravam, a gente chorava, entendeu? E o Jean-Claude assistiu essa sessão e ele ficou impressionado. Disse, olha, aconteceu uma coisa aqui que não tem crítica no mundo que descreva e que faça vamos dizer assim, uma tese sobre essa coisa. Porque foi muito bonito, porque, inclusive, eu nem sabia, a Gioconda, a promotora do Festival de Cinema lá de Pirinópolis, foi ela que montou essa história sem eu tomar conhecimento. Quando eu dei fé, estava assim, uma caravana de uns 30 crioulos lá, né? Tudo feliz da vida, porque estavam passeando. Teve um ônibus que trouxe eles de um lugar para outro, era de um outro município. E lá eles fizeram a festa, eles ficaram embevecidos com as imagens do filme, que já estava há muito tempo, tinha sido conhecido, né? Sérgio, não sei se você quer perguntar alguma coisa, eu queria só perguntar uma última pergunta, mas deixa eu passar para o Sérgio antes para saber se ele quer perguntar alguma coisa, ou o Silvio. Não, eu só queria dizer a vocês que estamos chegando no nosso limite. E aí cada um de vocês tem direito a uma pergunta do Vladimir, e aí vamos para as considerações finais. Tá. A minha é rápido, assim, mas mas Sérgio, você pode fazer, se quiser. Não, faça, por favor. Eu fiquei curioso com a pesquisa do filme. E eu queria entender como é que foi esse processo do que precisou ficar e do que teve que sair. Do que teve de sair no Teotônio, você fala, claro. Né? No Teotônio, nesse filme. É uma pesquisa muito grande que você fez. E aí eu queria saber o que foi, o que precisou ficar, o que era mais importante, qual era a linha, como é que foi esse processo de pesquisa? Pesquisa exaustiva e filme pequeno e filme pouco, compreendeu? Foi uma coisa assim, um por um,
né? Filmaram uma pomada e outra, e outra, e outra, sem repetição. E depois eu tive sérios problemas porque eu não tinha um material suficiente para cobrir certas determinadas coisas. Eu apelei para uma edição que eu fui inventando, entendeu? Porque eu não tinha... O meu material estava aquém da pesquisa realizada. Mesmo na filmagem, eu deixei de filmar algumas coisas, né? Eu fiz uma trajetória de vida, mas ele era muito... O Teotônio tinha muita coisa para dizer, teve muita coisa na vida dele. Foi uma vida trepidante, né? De um vaqueiro que se torna usineiro do Nordeste, né? No estado da Alagoas, que até hoje pontifica como um grande produtor de açúcar do Brasil, né? De forma que a pesquisa, eu sou sempre exaustivo, eu não parto para as coisas sem... Não levo preconceito nenhum para a filmagem. Eu deixo a janela aberta para que a realidade, o vento da realidade, derrube a câmera no chão, né? Mas eu estudo, eu trabalho muito, não tenho um roteiro assim na bucha, né? Eu tenho um roteirão enorme, notas que eu tomo, e eu organizo de forma realmente como um roteiro de um filme. Mas eu vou para as filmagens com a convicção que eu vou, naturalmente, triturar aquilo. Eu sei que o principal é a realidade, aquilo que ela tem para me dizer. E eu fui muito sortudo em Teotônio, porque eu assisti de perto muitas coisas que ele fez, né? Afrontando muitas vezes a polícia e o exército, e eu estava junto, filmando. Mas eu leio muito, tudo, permanentemente eu sou leitor. Sou eu? Você. Sim, para finalizar, Vladimir, a gente nota que na tua filmografia, na sua obra, você começou com uma fase nordestina e depois você chegou nas cercanias de Brasília, fez filmes filmados em Brasília e nas cercanias de Brasília, e depois também fez filmes no Nordeste. Mas o que eu noto é que existe um intercâmbio entre esses filmes. Eu vou citar A Pedra da Riqueza, que eu acho que é o filme que metaforiza isso que eu estou falando, que é um filme que você vai para o garimpo de Xelita, lá na Paraíba, a partir da sua vivência na universidade, que é um funcionário da universidade que trabalhou no garimpo da Xelita, e aquela, para mim, antológica cena que você entra no garimpo da Xelita através da moviola da Universidade de Brasília. Quer dizer, você está na Universidade de Brasília entrevistando o Zé Claro, que foi o cara que trabalhou lá. Então você sai... Exatamente, você sai da Universidade de Brasília, que é Brasília, entra no Nordeste, e esse entrar e sair seu de Brasília, Nordeste e cercanias está em toda a sua obra, porque quando filma Conterrâneos Velhos de Guerra, você está filmando também o Nordeste, porque os Conterrâneos Velhos de Guerra são os nordestinos que vieram construir Brasília, e por aí vai. Então, a minha pergunta é a seguinte: isso é uma coisa planejada? Você pensa bem assim, o meu tema são os nordestinos e também a vivência dos nordestinos no Nordeste e em Brasília. E isso tudo é uma coisa só, quase que você faz você cria uma nova nação, que é essa nação nordestina brasilense do Centro-Oeste, que você mesmo caracterizou o Centro-Oeste como um sertão molhado. Então, tem essa coisa linda no seu filme, que é essa mescla do Nordeste com o Centro-Oeste. Isso é uma coisa que você planeja ou é natural? Sérgio, eu temo que eu vou lhe decepcionar. O filme começa pelo fim. Ele começa pelo fim. Eu não sabia de Barra Limpa. Ele chamava-se Barra Limpa porque ele passava tocos de maconha para a rapaziada. Ele era um rapaz que trabalhava lá no Servente, lá na Universidade de Brasília, né? no ICA, lá no nosso Instituto Central de Arte, e ele era Barra Limpa porque ele tinha sempre uma maconhazinha ali para sustentar a barra dos camaradas, né? dos estudantes, inclusive. Não era o Zé Claro, não, né? Não. Zé Claro é o do Conterrâneos, é o fotógrafo, é o rapaz que trabalha. É o Barra Limpa, Antônio Barra Limpa, por causa disso. Mas, olha, tudo é edição, né, Silvio? Tudo é edição.
o material do Pedra da Riqueza e o material do Bolandeira é um material parido pelo São Saruê. Quando eu filmei o São Saruê, dentro do São Saruê, eu retirei a Bolandeira e a Pedra da Riqueza. Isso 20 anos atrás do meu conhecimento com Barra Limpa. Compreendeu? Com Barra Limpa, eu estava examinando o material da pedra, que seria a Pedra da Riqueza, numa sala de projeção lá no ICA, quando ele entra e senta ali na frente, a sala de cinema, a pequena sala de cinema. E eu estava revendo o copião, vendo e revendo. Aí ele olhou para a tela. Congelou de novo. Não, e é o time perfeito, né? Quando olhou para a tela, ele olha para a tela e congela. Mas, sabe, congelou, mas agora eu lembrei da história que eu estava enganado. Esse sujeito Barra Limpa entra na sala, olha as imagens e fala assim, eu trabalhei aí. E é o gancho para o Vladimir sair da UNB para entrar no garimpo da Xelita e voltar para a UNB. Eu digo isso como uma metáfora, porque o cinema do Vladimir é um vai e vem, né, entre o Nordeste, Brasília e cercanias, né? É por isso que eu falei isso. Vamos ver se ele conserta ali o congelamento. E é incrível que é um cinema que ouve, né? Que quer ouvir, que quer discutir, que quer entender, que não briga com o que está ouvindo. Eu acho que falta isso. O Silvio também faz isso muito, de ouvir. Eu acho que falta isso, né, nos documentários e no próprio cinema. Você tem razão, não tem aquela voz onisciente, quer dizer, aquela voz que vamos dizer assim, que domina a narrativa, né? É uma voz antropológica, que escuta as várias vozes, né? Então, é muito interessante isso. As vozes, né? Exatamente. Ele permite se ouvir, né? Ouvir os outros, né? Quando tá filmando, né? É muito legal isso no cinema do Vladimir. Silvio. Acho que o Silvio congelou também, será? Você tocou em aspectos super fundamentais da obra do Vladimir. Você questionou ele nessa coisa da relação dele com o Teotônio, que foi muito legal. Tem muita coisa, porque a gente está discutindo o Evangelho segundo Teotônio, mas no caso da obra do Vladimir, você não consegue falar só sobre esse filme, né? Porque você acaba sendo levado a discutir o Engenho de Zé Lins e todos esses filmes de personagens, como também o Homem de Areia, né? Que são interconectados, esses filmes, né? O Vladimir realmente faz uma história do Nordeste a partir de personagens chaves da história do Nordeste, e que não são só personagens chaves da história nordestina, eles tiveram uma amplitude nacional. É isso que é muito interessante. Você fala assim, os filmes são regionalistas, são também, mas eles não são só isso, eles compreendem todo um contexto que engloba a nacionalidade brasileira, né? Sim, e é um almanaque histórico, né? É um almanaque histórico que vai catalogando vidas e histórias e itinerários e jornadas e experiências Exato. que mudaram e que transformaram o Brasil nesse período, né? O Teotônio é uma figura essencial para o Brasil. Exato. É muito engraçado porque ele pega essa coisa da infância do Teotônio e a formação do Teotônio, e você vai percebendo que na formação do Teotônio tem todo um contexto histórico que se relaciona com a formação do Teotônio e que vai moldando esse homem político, né? Claramente, quando ele coloca, inclusive tem uma parte do filme que tem uma narrativa histórica que vem desde Vargas. Ele vai falando de Vargas, dos golpes, do golpe de 32 e por aí vai, e até chegar nesse homem, como disse o Vladimir, que já estava muito abalado pela doença, que diz que se ele fosse jovem seria um revolucionário. A gente pensa assim,
Bom, ele pirou, né? A doença afetou a capacidade dele de cognição. Mas é impressionante que ele tenha dito isso. Se você pega ele, que é um ex-usineiro, entre aspas, vamos usar assim o termo, né? Ou que vem de uma zona rural de engenho, né? Chegar num ponto desse. É um personagem único. Então, o filme também tem essa coisa de mostrar um personagem muito singular na história do Brasil, inclusive pela sua trajetória de homem nordestino e homem político, né? E também ele faz isso também no Homem de Areia. O Homem de Areia é muito próximo, acho que, do Evangelho segundo Teotônio, por conta disso, né? De conseguir fazer o Zé Américo mostrar esse personagem que eu chamo, todos os personagens que o Vladimir aborda, são de telúricos, porque tem uma ligação com a Terra muito forte e transcendem essa ligação com a Terra na vida adulta, mas nunca, tem sempre uma questão lírica da memória, né? É impressionante nos filmes, né? Todos eles são muito ligados ao lugar de onde eles vieram. E o Vladimir, eu fiz o catálogo da mostra completa, quando o Vladimir completou 70 anos, e ele cita o Lampedusa, o príncipe de Lampedusa, no Leopardo, que ele fala que essa frase nunca saiu da cabeça dele, que ele diz o seguinte, que quando você sai da sua terra depois dos 20 anos, você sempre regressa a ela. Eu acho que isso é uma coisa que está muito presente na vida do Vladimir, mesmo que ele não tenha voltado para o Nordeste, mas o Vladimir, você olha para ele, você vê um homem cosmopolita e, ao mesmo tempo, uma pessoa muito ligada à origem dele, à Paraíba, né, a origem dele. Então, acho que é uma coisa que define muito esse ethos do cinema do Vladimir, essa coisa telúrica e da memória. E uma vez eu escrevi um texto sobre o Vladimir, que eu dizia que ele era muito parecido com John Ford. É uma especulação, vamos dizer assim, extravagante, mas nem tanto. Os filmes do John Ford, ele sempre mostra as forças do progresso solapando o atraso, no caso da colonização americana, a violência, o Velho Oeste, né? Aquela coisa que era um império sem lei. E aí chega o império da lei, e nos filmes do John Ford, se você repara, ele diz que esse é um vetor que não se pode lutar contra, porque é o progresso com as leis, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa poética e lírica nessa coisa bruta, sem lei da velha América, que vai ser superada pelo novo, mas que não deixa de ter uma beleza. E no filme do João Ford, você percebe essa coisa nostálgica e essa admiração por essa coisa que vai acabar. No caso dos filmes do Vladimir, o atraso e a miséria do Nordeste, que a gente imagina que num futuro qualquer aí vai ser superada completamente pelas forças do progresso, mas essa coisa lírica do Teotônio colocando o ouvido no chão e escutando o brotar o que estava brotando mesmo? O trigo? Não, era milho. Do milho, eu acho que tem esse mesmo sentido que o John Ford dá para essas forças de progresso e do atraso. Fala para o Gabi que o Vladimir ligou pedindo desculpa, que não vai conseguir entrar, e o tempo já acabou, vocês podem se despedir. Fabrício, a minha mulher aqui, a Joconda, falou que ligou, o Vladimir ligou, que não vai conseguir mais entrar em contato com a gente, então o tempo acabou e a gente pode se despedir. E eu vou me despedir antes de você, agradecendo a você, Fabrício, foi um prazer enorme estar junto a você, não te conhecia, ao Silvio, ao Vladimir, ao convite da Zezé, e que eu acho que fiquei muito feliz em participar disso. Eu também, quero agradecer pelo convite do Silvio, que ele não é Silvio, ele é Utopia Pura, ele trocou de nome. Então, eu quero agradecer à Utopia Pura, ao Sérgio, a Zezé, a André, a todo mundo ao Vladimir, que deu uma aula para a gente. E é ótimo a gente trocar, conversar sobre cinema. Nossa, me faz sair completamente renovado e acreditando no mundo. A gente cresce, né? A gente cresce.
cresce, a gente cresce. Um abração para você. Um abração.